Aí ele diz assim: em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Oh glória! Testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. E na sequência, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não foi por obras, foi gratuitamente pela morte de Jesus, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que lei? Por que das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, meu irmão, se Deus, ele nos justificou gratuitamente, se ele disse que a partir do momento que você crê que ele é o nosso galardoador, que ele é que nos resgatou da maldição da lei, que nós estamos vivendo por graça, que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom dele. A partir desse momento, ele perdoa todos os teus pecados. Dos teus pecados, ele diz que nem lembra mais. Oh glória, isso é muito lindo. Mas isso só é feito depois que você entende a graça e passa a viver com ela no teu coração. Enquanto você viver sobre a lei, ele não esqueceu os teus pecados. Ele só esquece os teus pecados a partir do momento que você crê. É por fé. Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A partir do momento que você crê que a lei serviu de aio para nos conduzir a Jesus, você já está valorizando a lei de Deus e, consequentemente, cumprindo, porque a partir do momento que você vive a graça, viver a graça é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando você começa a fazer isso, você já cumpriu a lei. Amém? Então, em Romanos, ainda no capítulo 3, no versículo 31, diz assim: também não anulamos a lei, pelo contrário, nós a confirmamos quando agimos por fé, pela graça, conforme eu disse agora, tá vendo? Ninguém será justificado porque fez jejum, ou porque fez vigílias, ou qualquer outro mandamento implantados pela lei. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a lei caducou, ela ficou velha. No livro de Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 a 13, está escrito assim: Paulo diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Então a graça é superior à lei. Então a lei caducou, porque se essa nova lei ela é superior, se a graça é superior à lei, então a lei caducou.
ela é superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, que era a lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, Paulo está dizendo, estaria sendo buscado lugar para uma segunda, que é a graça de Deus. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais. Isso é o próprio Deus falando. No dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Que sobre a nossa mente imprimirei as minhas leis. Ou seja, nós temos conscientização da lei. A lei, ela mostra o que é certo e o que é errado. Ela só não nos capacita a fazê-lo. Então ele imprime na nossa mente o certo e o errado. E sobre o nosso coração, o amor. Né? Ele diz que escreve sobre o nosso coração. Então, se ele escreve sobre o nosso coração e a graça é puro amor, então você vai puxar da sua mente a lei e transformá-la e utilizá-la em amor. Então, essa é a verdadeira graça. Aí ele diz, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque é pela graça. E no versículo 13 ele diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a quê? A desaparecer. É o que diz o versículo 13. A graça, que é o novo pacto, é para o Espírito. A lei era para a carne e a graça é para o Espírito. Não precisamos guardar dias, subir montes, fazer jejuns que nos causam tanto sacrifício. Nós estamos libertos da lei, abençoados. Em Romanos, no capítulo 7, do versículo 6, está escrito assim, agora, porém, libertados da lei. Paulo está dizendo que nós fomos o quê? Libertados da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Nós estávamos sujeitos à lei. Hoje nós estamos mortos para a lei, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não sou eu que estou dizendo. É Paulo que fala na epístola dele a Romanos, capítulo 7, versículo 6. O que é graça? O que é graça? Graça é o favor de Deus concedido a pessoas que não merecem. Paulo resumiu suas incontáveis virtudes, da graça, chamando-as de suprema riqueza. Ele especificou algumas dessas riquezas em sua carta aos Efésios. Vamos ver. Efésios no capítulo 2, versículo 1, 4 e 5. Paulo diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele diz, pela graça sois salvos. Meu amado, minha amada, abençoados do Senhor, nós somos salvos pela graça, juntamente com Cristo.
Não é por obras da lei, pelo amor de Deus. Inculta isso em tua mente. A graça é o instrumento de Deus para trazer salvação para todo aquele que crê. Porque ainda no versículo 8 e 9, Paulo afirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé em quem? A fé em Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Oh, glória! Quantos irmãozinhos na fé que eu já vi dizer: fulano vai para o inferno porque fulana veste um vestido curto, fulana vai para o inferno porque não vai à igreja todos os dias. Eu sou salvo porque eu estou dentro da igreja, eu faço a obra, eu não perco um culto, eu sou salvo. Mentira! É pela graça, é mediante a fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, Paulo diz, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, obras da lei, não de obras, para que ninguém se glorie, para que nenhum irmãozinho venha se intitular: eu sou salvo. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Nós temos por obrigação de procurar entender a palavra de Deus, adquirir conhecimento. Mais uma vez eu digo, o meu povo, Jesus falou, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não foi na pessoa de Jesus, foi na pessoa de Deus, foi no Espírito Santo, né, que disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A graça, ela é a influência criativa de Deus que equipa o crente para cumprir os seus propósitos. Que a lei não fazia isso. A lei não influenciava criativamente, ela não tinha criatividade para o crente cumprir os propósitos da lei, né? Já Deus equipou o crente para cumprir os propósitos através da graça, através da pessoa de Jesus Cristo. Como Paulo afirma ainda no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez eu lembro que somos salvos pela fé, não pelo sacrifício, não por circuncisão, não por jejum, não por vigília. E falar em circuncisão eu acho muito engraçado, né? Os irmãozinhos da lei, que vive pela lei, faz jejum, que é fácil, faz vigília, que é fácil, por aí vai. Por que não circuncisa? Por que não corta o prepúcio? Porque dói, né? A lei tinha 613 mandamentos. Não teve nenhum homem que cumprisse todos os 613 e ela condenava se não cumprisse um. Cumpriu 612, não cumpriu 613, era condenado ao inferno. Foi por isso que Jesus veio, para nos resgatar dessa maldição. Pense bem. A lei, como eu acabei de dizer, ela tinha 613 mandamentos e quem pratica as ordenanças da lei, vive por ela. Ou seja, se cumprir 612 e não cumprir apenas um, será condenado ao inferno por todos. Você é capaz de cumpri-la? Porque eu não sou. Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto,
se torna culpado por todos. Como é que tu quer viver debaixo da lei, meu irmão? Se tu não aguenta. Aí com isso, tua vida se torna sem paz, sem saúde e por aí vai. Muitas outras coisas que eu não vou nem falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande demais e a gente não termina hoje. No livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 4 ao 10, Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, quem crê que Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, que Jesus findou a lei, quem crê é justificado por Cristo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Olhe, o irmão fica julgando. Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meu irmão, tenta entender. Romanos no capítulo 11, no versículo 5 e 6, Paulo fala assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, se é pelas obras da lei, a graça já não é graça. Graça é o quê? É o sacrifício que Jesus fez numa cruz por a gente que não merecia. Então, se você vive pela lei, você está invalidando a morte e ressurreição de Cristo. Você está invalidando a graça. A graça não foi escrita em pedras, como a lei foi, né? Ela é escrita em nossos corações, porque a graça é o fluir do amor de Deus dentro de nós. É por amor. Em 2 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 e 3, Paulo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. A lei, ela está escrita em nossos corações em forma de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estarás cumprindo toda a lei. Jesus veio, sacrificou-se para resgatar seus filhos da lei mosaica. Hoje, estás sobre a graça do Senhor. No lugar de preocuparmos-nos em agradar a Deus com os sacrifícios da lei mosaica, devemos nos empenhar no amor, porque no amor cumprimos toda a lei. Na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 a 7,
ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Oh, meu irmão, oh, abençoado, por que tu ainda quer viver em cima da lei? Tu não percebe que tudo que acontece na tua vida tem um porquê? Sai da maldição da lei, porque tu estás invalidando a morte e ressurreição de Cristo, que foi por amor a ti, por amor de nós. Na sequência, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Tu já não é escravo, meu irmão. Sai dessa. Tu tem que viver por graça. Tu tem que ser chamado filho de Deus. Enquanto tu estiver em cima da lei, tu não vai ser chamado de filho. Tu não vai ser herdeiro. Porque aquele que nunca vai entender essa palavra, nunca Jesus vai voltar, ou essa pessoa vai morrer, e não entendeu essas verdades de Cristo, elas não estão na graça, elas não são filhas de Deus. Porque até a volta do Senhor ainda poderá haver arrependimento. Mas depois que Jesus voltar, aqueles que não se arrependeram não são filhos de Deus. Então que tal a gente tentar entender logo agora? Porque a gente vai viver uma vida por cabeça. Esperar Jesus voltar para poder se arrepender? Complicado isso, né? No livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 3 a 5, ainda diz assim, na sequência, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, Paulo diz, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de emprestar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, Paulo e Tito, eles se sacrificaram para que todas as gerações tivessem esse pleno conhecimento da graça de Deus. Porque Tito, mesmo sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se, mas não circuncidou, porque ele diz assim, E Jesus aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Eles não se submeteram. Entendeu? Eles constrangeram o Tito, mas Tito não se circuncidou. Tito estava vivendo a graça de Deus. Certos irmãos, por falta de conhecimento, tentam escravizar os filhos de Deus, as ordenanças da lei, e com isso tentam anular o sacrifício de Jesus na cruz. Veja o que o apóstolo Paulo falou ao apóstolo Pedro. No livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 14 e 21, Paulo diz assim, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Existem pessoas que na igreja vivem como judeus, mas na sua vida secular vivem como gentios, ensinam o povo a viver na escravidão quando ele mesmo não vive. A graça de Deus não é só maravilhosamente rica, mas também gratuita, porque o próprio doador da graça pagou o alto preço.
Se alguém se esforça para ser salvo, procurando ser bom cumpridor da lei, tudo o que conseguirá é conhecer sua própria impotência, pois a lei só mostra o que realmente ele é. A graça de Deus, diferentemente, nos capacita a andar nos caminhos de Deus, pois é o próprio Senhor Jesus que vive em nós e nos supre a força necessária para fazê-lo. A lei, ela não procede de fé, porque nela só há crença se houver obras. Por isso que muita gente diz, eu sou salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Porque está vivendo a lei, e a lei não vive de crer, vive de obras. No livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito lá, né? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei. E ainda na sequência, no versículo 10 e 11, diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é Paulo. Está na Bíblia. Então você, meu irmão, que vive dentro das igrejas, fazendo jejum, sobe monte, desce monte, vigília, coital e pererê para as obras da lei, você está debaixo de maldição. Porque você está tentando que não consegue, anular o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você não pratica tudo não, meu irmão. Você não consegue praticar 613 mandamentos não. Porque foi para isso que Jesus veio, porque não tinha nenhum homem capaz de fazer. E continua. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado, Paulo está dizendo, diante de Deus pela lei. Porque o justo viverá pela fé. E essa fé é o quê? A fé em Jesus Cristo. A fé no sacrifício vivo de Jesus Cristo. A fé na graça de Deus. Você consegue praticar todos os 613 mandamentos? Não consegue nada. Só Jesus conseguiu. Só o Jesus. Então no livro de Gálatas, ainda no capítulo 3, no versículo 24, Paulo diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. É muito claro, as pessoas não têm esse conhecimento porque não estudam a palavra. Porque se pegar a sua Bíblia em casa, não precisa estar escutando quem não entende e falar não. Pegue sua Bíblia em casa, ore a Deus, peça sabedoria, discernimento ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar e você vai entender. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, Paulo diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Oh glória! Portanto, só quem acredita nessas verdades é quem realmente tem fé. E só quem tem essa fé são os eleitos de Deus, os filhos do Rei de Reis. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nos desligamos de Cristo quando vivemos os sacrifícios da lei. É como se Jesus tivesse morrido em vão. A gente se desliga totalmente dele. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, Paulo diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Você, meu irmão, que vive a lei de Moisés, você se desligou de Jesus. Da graça você decaiu. Principalmente aqueles que um dia conheceram a graça de Deus e hoje em dia estão em outras denominações escutando lei, lei e lei e lei. Da graça decaíste, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. De Cristo vos desligastes. Se você se aborreceu com alguma congregação, por algum outro motivo, procura outra que pregue a graça, mas não vá para a igreja da lei. Não vá. Porque você está se desligando de Jesus. Você está decaindo da graça. No livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16, Paulo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Oh glória! Deus é só amor. Jesus é só amor, amor, não tem outra palavra. Somos salvos não por sacrifícios, mas por graça, pela fé. Vamos continuar vendo o que a Bíblia diz acerca disso, em alguns versículos aqui. A Bíblia diz em Tito, no capítulo 2, versículo 11: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E acrescenta em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No Salmo 37:5 diz: entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se está na Bíblia, eu creio. O homem tem que entender que tudo depende única e exclusivamente de Deus, seja na vida espiritual ou carnal. Por quê? Porque ele não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Então você tem que colocar na tua mente que Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Então, se você passa a acreditar que você vive por fé no Senhor Jesus, que você não vive por obras, você estará sendo chamado de filho de Deus. Porque só os filhos de Deus entenderão essa palavra ao ouvi-la. Tem muita gente, muita, que ainda não tem esse conhecimento, que não está vivendo por cabeça, porque não tem esse conhecimento. Mas a partir do momento que ela passar
a entender a graça de Deus, ela passará a viver por cabeça e não mais por cauda. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida e limpando a tua mente totalmente para que você possa entender a sua graça. Amém? Até o próximo vídeo.